Bom dia, pessoal! Hoje nós estamos aqui novamente para apresentar o quadro que eu amo fazer, Marilza Entrevista. Vocês notaram aqui que tá frio, né? Tá muito frio. Bom, e eu quero muito agradecer, assim, ao Sensei Miyagi, que assim prontamente aceitou ser entrevistado aqui no canal. Eu quero muito que vocês conheçam um pouco mais do judô, né? Que ele é sensei do judô, e além de outras atividades que ele exerce. Então, vamos conhecer todas as habilidades que esse sensei tem. Vamos começar assim pela atualidade, não é? Vamos perguntar o seu nome completo, porque todos os seus alunos da academia de judô conhecem por esse apelido carinhoso que você tem, não é? Então, diz o seu nome, diz onde você trabalha atualmente, para que todos identifiquem o Sensei Miyagi. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é José de Aracaki, né? O pessoal me conhece por Miyagi, eu sou da família Aracaki, e esse apelido veio desde a época da faculdade, né? Que eu fui fazer educação física, que eu já sou, desde criança, pratico judô, e eu tenho também o hobby de praticar bonsai. E aí o pessoal na faculdade achava difícil falar meu nome, né? Ficar gravando meu nome. E começaram com esse apelido, né, de me chamar de Miyagi. E aí se tornou, né, o professor Miyagi. Então, essa é a origem do meu nome. Eu sou professor de judô, sou professor do Sesc Pinheiros, aqui em São Paulo, né, e dou aula na Kitô, aos domingos, na Academia Kitô, na Escola Kitô, do professor Sumil. Muitas vezes eu já tenho aqui apresentado no canal as suas aulas, quando você está dando aula lá na Academia Kitô. Inclusive, nesta semana, na terça-feira, eu apresentei a sua aula. Eu queria saber de você, assim, em que momento da sua vida você conheceu o judô? Eu conheci o judô há 44 anos atrás, né? Lá numa cidadezinha chamada Icém, no interior de São Paulo, através do professor Sérgio Abe, né? Eu fui fazer uma colônia de férias e descobri que lá tinha judô, né? Eu tinha 10 anos de idade e através do professor Sérgio Abe, eu comecei a praticar o judô, fui para assistir uma aula e ele falou, não, você vai fazer a aula, né? E foi assim, amor à primeira vista, né? Tô até hoje aí vestindo o judogi. Minha vida, a partir daquele momento, mudou muito, né? Melhorou muito. Então depois de um bom tempo, eu passei a ser aluno do professor Roberto Fuscaldo, né? No qual devo muita obrigação a ele, que foi ele que me apresentou o Sesc, né? Ele que abriu as portas do dojo dele para mim. E me ensinou também esse lado competitivo, né, que eu tinha quando você é jovem, né? Eu tenho aquela ambição. E foi o último dojo que eu frequentei antes de ir para o Japão. Eu sei que você já fez algumas palestras, não é? Sobre a história do judô. Então vamos, assim, ao começo da história aqui no Brasil. Quem trouxe essa modalidade de esporte aqui no Brasil? E quando foi? Foi introduzido, né? Foi criado pelo professor Jigoro Kano em 1882, no Japão. E ele foi introduzido aqui no Brasil através dos imigrantes, primeiros imigrantes japoneses que chegaram aqui no Kasatomaru, no navio Kasatomaru. Também, junto veio o professor Mitsui Maeda, que era um quarto dan em judô,
ele veio também de lá em Belém do Pará. Ele começou a dar aula de Kano-Jutsu, no qual era conhecido o judô. E acabou, né, com toda essa transformação, além dos outros imigrantes que vieram como professor de judô, praticantes de judô se tornaram professores aqui no Brasil. Mitsui Maeda, professor Mitsui Maeda desenvolveu também o jiu-jitsu, que hoje é o jiu-jitsu que nós treinamos aqui no Brasil. Então foi através do Mitsui Maeda e através dos imigrantes que vieram no Kasatomaru, que foi a introdução do judô aqui no Brasil. Bom, a gente sabe que existe assim um caminho longo, né, que se percorre até atingir aí o dan do judô, né? Então vamos explicar aos nossos internautas, não é? Aos nossos seguidores, qual é esse caminho, por exemplo, quais são as faixas que a gente vai progressivamente ganhando à medida que a gente vai aprendendo esse esporte tão fabuloso para a nossa vida, tanto para a nossa parte física, não é? Quanto para a parte espiritual, mental. O caminho a ser percorrido até você chegar a uma faixa preta é bem longo, né? Bem difícil. Então, dependendo da idade, o aluno começa lá com a faixa branca, aí ele é promovido à faixa cinza, a faixa azul, amarela, a faixa laranja, a verde, roxa, marrom e preta, né? Preta primeiro dan, segundo, terceiro até o quinto dan, e depois as faixas de Kodansha, que são as faixas vermelha e branca, do sexto, sétimo e oitavo dan, faixa vermelha e branca. Nono e décimo dan, faixa vermelha, que é o último, né? Então, cada escola tem um critério, né, de avaliação. Nós, lá do SESC, nós colocamos, não é um exame de faixa, como é tratado para muitas escolas, nós lá somente é uma graduação. Então, uma vez por ano, esse aluno que está frequentando regularmente as aulas, ele é promovido de faixa, né? E quando chega na faixa marrom, é passado por uma banca examinadora, para ele se tornar o primeiro dan, o Shodan, e assim por diante, né? Mas, por mais que você seja um faixa vermelha e branca, aí, você sempre está em situação de aprendizado. Todos os dias tem um aprendizado novo, tem uma coisa para você aprender nova. Olha, nós estamos assim em tempos de Olimpíadas, né? E eu vejo você falando aqueles nomes em japonês, que para mim já é difícil. Imagina assim, pessoas aqui ocidentais que não conhecem bem a língua, né? É difícil memorizar, não é? Então, como você consegue assim memorizar com essa facilidade que eu vejo você comentando sobre o golpe X, tem esse nome, o golpe Y, aquele outro nome? Nossa, muito difícil, né? Você foi ao Japão, viveu lá, para poder, assim, ter uma melhor facilidade na língua? Em termos da facilidade da língua japonesa, o Nihongo, eu estudei Nihongo, né? Sou nível 3 no Nihongo Nyoroshiken, e eu tive a oportunidade de morar por 8 anos, ficar vivendo 8 anos treinando no Japão. Então, ficou uma facilidade aí, né? Muito grande em aprender a língua japonesa. Então, isso foi muito benéfico na minha vida como professor, né? Como pessoa, seguir as tradições aí do meu pai, principalmente, né? E isso para mim foi uma honra aprender Nihongo, aprender as tradições do Japão. E também nessa modalidade de esporte, o judô? Muito bem. A nomenclatura das técnicas do judô, nomenclaturas são todas em japonês, em Nihongo. Isso é mundialmente, né? Tanto aqui no Brasil, como lá na Espanha, como na Itália, na Europa, nos Estados Unidos, todos os lugares, os nomes dos golpes vão ser padronizados em Nihongo, né? E no decorrer do treinamento, né, quando você começa a treinar judô, o próprio sensei vai começar, utiliza essa nomenclatura, né, as palavras em Nihongo.
E com isso você vai memorizando, você vai aprendendo, né, aos poucos, né? Principalmente quando é criança, a gente não exige tanto que ela saiba os nomes dos golpes, né? Então, no decorrer aí do aprendizado, né, você vai aprendendo toda essa parte aí dessa nomenclatura em Nihongo. Bom, vamos perguntar assim, então, a sua formação acadêmica. Eu sei que você fez uma faculdade, diz aí qual faculdade que você fez. Se você fez 2 faculdades, diz aí o que você fez e o que você está estudando atualmente. Muito bem, eu sou graduado em Educação Física. Eu fiz, através da Educação Física, fui fazer uma pós-graduação em acupuntura, no qual eu exerço. Fiz uma pós-graduação também em musculação e condicionamento físico. Fiz também uma outra pós-graduação que é em reabilitação musculoesquelética, no qual também eu exerço a profissão de reabilitação. Sou formado em biologia, licenciatura em biologia, que eu trabalho com plantas medicinais, e por causa do bonsai eu queria conhecer um pouco mais das plantas. Agora estou no meu 2º ano de fisioterapia, né? Eu fiz também mestrado e doutorado na área de ciências da saúde, lá na Escola Paulista de Medicina, né? Eu trabalho aqui na minha casa, eu tenho uma clínica na minha casa, que eu trabalho com a terapia corporal, que é acupuntura, quiropraxia, shiatsu, né? Então, essa é a minha vida acadêmica aí, toda essa vida aí que eu exerço. Passou muito da metade da entrevista, até esqueci de falar. Que sempre no meio da entrevista eu dou uma relaxada, assim, uma suspirada de alívio, não é? Para poder, assim, absorver melhor a entrevista, não é? Dar uma relaxada, uma respirada. Então a pergunta é: você lembra da primeira palavra em japonês que você aprendeu? Qual era a palavra? Se você puder falar, hein? Qual era a palavra e qual é a tradução? A gente vai memorizar isso. A primeira palavra que eu aprendi dentro do judô foi ukemi, né? Ukemi, que vem de quedas, né? De uke, quem cai. Foi a primeira palavra que eu aprendi, né? E em japonês, a primeira palavra que eu aprendi foi otosan, né? Meu pai falava muito, né? Otosan, okasan. Então foram as primeiras palavras, pai, mãe, foi essas primeiras palavrinhas que eu aprendi em japonês. Bom, agora a gente sabe que você estudou biologia, não é? E quando é que você resolveu, ou assim, achou esse gosto pelo bonsai, né? Fala aí pra gente, a partir de que momento assim você falou: nossa, eu vou fazer essa arvorezinha? Eu não sei se eu posso falar isso, não sei se é respeitoso, enfim, mas foi carinhosamente, viu, que eu falei. Que é muito importante a gente conhecer um pouco dessa arte, vamos dizer assim, não é? Que as pessoas adquirem estudando, não é? Como que a gente faz assim para ter esse conhecimento todo? A arte do bonsai entrou na minha vida aí há mais de 25 anos, né? Quase 30 anos aí que primeira vez que eu vi o bonsai na minha vida foi lá no Japão, e eu queria aprender bonsai. E para os japoneses, se você perguntar assim para ele: olha, como é que faz bonsai, ele nunca vai te falar, né? Você tem que estar praticando bonsai. Bonsai é uma arte que você tem que estar igual o judô, tem nomenclatura, né, todas em japonês, né, igualzinho o judô. Tem uma relação muito grande, tem estilos. E a primeira vez que eu vi aquilo no Japão foi amor à primeira vista. Eu falei: nossa, um dia ainda vou aprender a fazer bonsai. Então estou todo esse tempo aí fazendo bonsai, mas eu ainda não sei fazer bonsai, né? E o segredo do bonsai é paciência, paciência e paciência, né? Você tem que ter muita paciência para cuidar dessas árvores. Então foi isso que aconteceu na minha vida, né? Esse amor aí pelas plantas, e foi um dos motivos da ida para a biologia, foi o bonsai.
falando um pouquinho sobre por que eu fui fazer biologia, né? Fui fazer biologia por causa das plantas medicinais e justamente por causa do bonsai, né? Eu sou bonsaísta aí, é uma arte milenar que foi introduzida no Japão pelos chineses, pelos monges chineses lá atrás, né? Eram chamados de bonsai. Então, a palavra bonsai significa árvore plantada na bandeja. Então, o que acontecia com esses monges? Eles tinham que sair para fora dos castelos para fazer uma meditação, praticar a meditação. E ao mesmo tempo, a árvore faz parte da natureza. E ficava muito difícil devido ao clima, a distância, algumas coisas. Então resolveram plantar essas árvores em miniaturas. Vamos plantar isso mais próximo da gente. A minha introdução no bonsai foi há mais de 25 anos, que no Japão é igual ao judô. A arte do bonsai tem muita relação com o judô. Disciplina, princípios, tudo isso envolve uma vida. Eu faço bonsai todo esse tempo e ainda não sei bonsai. Ainda não posso falar que eu sou um mestre em bonsai. Eu pratico bonsai, Então não posso falar que eu sou mestre. Tem que ter muita disciplina. Muitos querem, falam, me procuram, falando que querem praticar bonsai, mas poucos conseguem, Até hoje, se eu conseguir, todo esse tempo, conseguir introduzir uma pessoa ou outra dentro do bonsai, foi muita coisa, Foi muitos, que muitos desistem no caminho, não tem paciência, é igualzinho o judô, Não tem ansiedade, tá bom? Então o bonsai na minha vida foi amor à primeira vista. Eu vi a primeira vez no Japão e comecei a praticar. Fui autodidata até eu arrumei um mestre. Meu mestre, o Salvatore Liborassi, da Itália, no qual tive a oportunidade de ficar 3 anos com ele em formação. Então, essa é a minha história dentro do bonsai. Ontem, conversando com a Gi, sua esposa, eu soube também que você faz, assim, trabalhos de fisioterapia, Então, nesses tempos, assim, de pandemia, onde as pessoas... mesmo que conseguem restabelecer da Covid, existe aquele problema, de algumas sequelas que acontecem, mesmo que a gente consiga combater essa doença, vamos dizer assim, consegue sobreviver, enfim. E a fisioterapia tem dado, assim, muita oportunidade para que as pessoas não tenham essa sequela, vamos dizer assim, Então, fala aí pra gente sobre a reabilitação que você consegue fazer e deixa aí um recado como que uma pessoa que queira ter os seus cuidados, como que consegue, porque você trabalha tanto. E em que momento que dá tempo de fazer essa atividade de reabilitação para quem tanto precisa, não é? Em relação à reabilitação pós-Covid, é o que eu venho trabalhando aqui, aparecendo bastante pacientes e procurando, o que acontece? Quando eles ficam entubados, eles perdem todo o tônus muscular, a musculatura entra em um processo de sarcopenia, que é a perda da massa corporal, de osteopenia, até mesmo os ossos ficam frágeis. E o que acontece? A parte pulmonar também é atingida, Então eu começo com esse trabalho aí de acupuntura, alimentação, fitoterapia, que são remédios à base de plantas medicinais, e eles começam a ter uma evolução muito grande. Em questão de uma semana, a evolução é nítida, que é o trabalho começa a respirar melhor, começa a caminhar melhor, e o pulmão começa a responder bem diferente do que quando ele sai do hospital. Então o trabalho de reabilitação é esse, é um pouco devagar, mas acontece, o resultado acontece, Acontece e eles ficam muito bem. Eu estou tendo experiências aí muito saudáveis com isso. Quero aqui agradecer muito todos os esclarecimentos que você deu, não é? Muito obrigada por essa entrevista
que eu esperei tanto em poder fazer, porque faz tempo que a gente não se encontra, não é? Mas como sábado agora a gente se reencontrou, então foi um momento oportuno, não é? De eu combinar com você essa entrevista que a gente fez hoje. Eu que agradeço a oportunidade de vocês estarem me conhecendo um pouquinho do que eu faço, né, da minha vida profissional, da minha vida acadêmica, da minha vida como professor, né, professor de judô. Agora uma experiência nova, sou docente da pós-graduação em judô, né, e foi muito uma honra eu ser convidado para ser docente nessa pós-graduação aí. E espero ter colaborado um pouco com vocês, né? É isso. Um abraço a todos aí. Muito obrigado. Obrigada por tudo. E até sábado que vem, sempre às 10 horas, se Deus quiser. Tchau, tchau. Inscreva-se no meu canal, Marilza Caria. Inscreva-se no meu canal. Por que não agora? Marilza Caria.